Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o João Pedro. Hoje eu vou entrevistar a Juliana. Ela é psicopedagoga e nós vamos falar sobre inclusão e psicopedagogia clínica. Tudo bem, Juliana? Tudo bom, Pedro? Tudo bem com você? Tô bem. Vamos começar? Vamos lá. Vou fazer uma pergunta para você. Conta pra gente um pouco mais sobre a sua trajetória na psicopedagogia. Minha formação é em pedagogia, eu fiz pós-graduação em psicopedagogia clínica, tenho ênfase em transtorno global do desenvolvimento e ênfase em avaliação neuropsicológica adulta e infantil. Sempre na minha área eu tenho que estar estudando, né, Sim. João Pedro? Porque o autismo é algo assim muito novo, mesmo tendo uma nomenclatura antiga para a gente que está na área, é algo muito novo. Todo dia vem coisas novas, então a gente tem que estar o tempo inteiro estudando. Sim. Então, estudar a gente não pode parar. Nunca é demais, quem está na né? área, não pode parar, nunca é demais. E é isso. E o que te levou a se interessar pela psicopedagogia em crianças Então, atípicas? como eu disse, eu sou pedagoga também, já lecionei dentro de sala de aula, e eu sentia muito o meu despreparo. E isso não é uma coisa só minha. Eu sentia muito também das minhas amigas de trabalho de diversas escolas que eu já trabalhei. Eu sentia muito despreparo. Quando a criança atípica chegava na escola, eu tinha uma turma de 20 alunos e uma professora para trabalhar. Uma criança com fralda. Eu estou falando de atipicidade, eu estou falando de síndrome de Down, eu estou falando do autismo, eu estou falando de TDAH. Então, eu me sentia muito despreparada para receber aquela criança. E eu tinha muito paixão pelo que eu fazia. Sim. Foi então que eu comecei a procurar, a me especializar e conheci a psicopedagogia. Fiz neuropsicopedagogia e depois eu fiz a psicopedagogia clínica com ênfase em transtorno global. Entendi. E quais seriam os principais desafios enfrentados por essas crianças? São muitos. Você poderia listar alguns? Muitos porque as instituições elas não estão preparadas para receber essas crianças. Os professores não estão preparados para receber. A gente precisa tá colocando assim mais cursos, tá capacitando esses profissionais para estarem recebendo. Essas crianças não têm mediadores. Porque como é que eu vou com uma turma de 20 crianças trabalhar uma criança que precisa de uma atenção específica? Sim, sim. Mas assim, os professores, eles conseguem fazer alguma coisa para melhorar isso? Como é que seria? Como eu falei, não existe uma capacitação dentro da instituição. Eu estou dizendo pública e privada. Sim. Algumas até têm, no início do ano, tem um mini curso, mas uma capacitação, eu acho que foi o que eu falei. Quando a gente escolhe a profissão, a gente tem que entender que a gente vai trabalhar com pessoas. E ninguém é igual a ninguém. Sim. E qual seria a importância dessa inclusão para essas crianças atípicas? Muitas. Elas precisam estar na escola. Por quê? Muitas são não verbais, né? E ali dentro elas vão estar trabalhando a socialização delas, a inclusão, o preconceito das crianças típicas para as crianças atípicas, porque é como se fosse um mundo à parte, sendo que o mundo é para todo mundo. Sim. Entendeu? A gente faz parte de um todo. E quando essa criança típica entende que a atípica faz parte daquela sociedade, tudo fica melhor. Sim. As coisas, elas é como, por exemplo, se você tivesse um amigo cadeirante dentro de sala de aula. Você já entende que você precisa ajudar aquela criança. Eu sou um amigo, eu vou empurrar a cadeira para minha professora. Só que a criança típica, ela não entende que ela precisa ajudar aquela criança também. Isso faz parte de um meio social. Não é só o mediador, não é só a professora, é parte de um todo. É a escola toda dentro disso. Aí que entra os ATs também, que entra tudo. Justamente. É uma família. Sim. Entendeu? E isso tem que continuar não só na escola também, né? Justamente. E como a mediação pode ser utilizada para facilitar essa... Então, a mediadora ela vem com um trabalho muito importante. Tanto, né, não só para a escola, mas para os terapeutas que cuidam dessas crianças atípicas. Como eu falei, não estou falando só de autismo, a página de autismo, mas a gente está falando de tudo, né? Da criança atípica, Justamente, né? a gente está falando de tudo. Então, ela vai entrar aí na ajuda de diversas formas, no socioemocional dessa criança, ela conseguir entender símbolos, ela vai observar se essa criança está conseguindo desenvolver algum tipo de atividade ou o nível de atividade que aquela criança está conseguindo acompanhar. Ela, geralmente, ela ou ele, o mediador ou mediadora, passa essa orientação para o corpo clínico de como essa criança está se desenvolvendo dentro daquela escola. Sim. E isso é muito importante para a gente, que trabalha nessa área como clínico, que está do lado de cá, na terapia, né? Sim. E existe algum recurso ou ferramenta Então, disponível? recurso e ferramenta existem vários, mas aquela criança específica, como eu falei, cada um
Todos Cada um fazemos tem parte de um todo. Sim. O que funciona para você não pode funcionar para mim. Não verbal, entendeu? verbal. Isso. Existem plataformas, existem materiais que são impressos, existem materiais adaptados para aquelas crianças. A gente está falando sobre PEI, que é a escola que prepara esse PEI, entendeu? Então, quem ajuda nisso? A mediadora. Sim. Porque ela está diretamente com aquela criança na escola, auxiliando aquela professora. Entendi. E essas professoras, você acha que elas têm que ter algum preparo? Sim. Qual seria o preparo? Sim, porque a escola é aberta e existem diversos cursos nessa área, né? Que são vendidos aí em plataformas até online. Não são caros. Eu acho que isso só vai engrandecer o trabalho do profissional. Se você ama o que você faz, como pedagoga, como professor, não importa do que seja, qual seja o seu no que você trabalha. Se você trabalha com matemática, geografia, não interessa, porque aquela criança que é autista pequenininha, ela vai crescer. Ela vai crescer. A gente não está falando só de nível de crianças de 5 pré-escola. A gente quer que essa criança ela vá além. O que eu vejo hoje? Muito preparo da criança do primário, da pré-escola. Mas eu quero chegar no ensino médio, eu quero chegar no ensino fundamental, numa faculdade. Será que esses profissionais estão preparados para trabalhar com essa divergência? Que, na verdade, não deveria ser divergência, mas sim fazer parte de um todo. De uma inclusão de um então, todo. Não é porque a Juliana é psicopedagogo clínico, ela trabalhou com crianças, mas aquele professor de faculdade também precisa estar orientado a como lidar com aquela pessoa. Claro. Entendeu? Por exemplo, existem materiais adaptados, mas existem também avaliações adaptadas para aquela criança. Aquela criança precisa estar... Não adianta eu pegar uma criança de 8 anos com DI, deixar ela 8 anos com DI e deixar no maternal. Ela não está acompanhando o desenvolvimento do tamanho dela. A gente está falando disso aí de uma aprovação automática. Né? Aí entra o trabalho da mediadora. Mesmo que ela esteja dentro de uma sala com uma criança de 13 anos, numa turma de 7ª série, de 6ª série, ela vai estar trabalhando uma outra atividade com aquela criança. Sim. Entendeu? Então, a mediadora tem que estar ali. Porque como é que a professora vai parar e trabalhar o nível cognitivo daquela criança, o nível de raciocínio daquela criança, sendo que ela tem uma turma de 20 crianças, 20 pessoas para desenvolver. Que não é só e aí entra o mediador. Ali, né? E aí entra o mediador. Então, por que ele tem que estar com uma criança, com crianças de mais ou menos do porte físico, para ele poder socializar? E também para poder tentar desenvolver melhor, se encaixar melhor se também. Né? Encaixado. Vou pegar uma criança miudinha, uma criança de 13 anos e deixar junto? Não... Posso até deixar, claro que eu vou deixar na mesma turma. Só que não é interessante para aquela criança de 13 anos, porque o desenvolvimento corporal dela não é aquele. Ela não se vê dessa forma. Sim. Então, você indica que seria melhor e... É aí que entra a mediadora. A mediadora faz essa parte. Ela vai estar junto com o professor nessa área. Vai entrar e sair professor. Nós vamos falar de um 7º ano aí. Uhum. Né? São diversos professores de diversas áreas diferentes. O mediador estando ali com aquela criança vai trazer ela à luz. Às vezes ela tem um déficit de atenção, que é dentro do quadro do TDAH, e ela pode estar distraída. Eu tenho pacientes que ficam a aula inteira sem saber nem o que copiaram. Entendi. Então, sem o mediador... E ela está sem mediador. Crianças que são mais dispersas também. Sim, tudo, né? Então, assim, e tem um déficit intelectual, ele está cursando a 7ª série, ele tem um porte físico, ele já tem bigode, e estava numa turma de 3ª série. E aí a gente vai entrar onde? Na autoestima dessa criança. Ela fica se porque perguntando por que ela está ali. Ele é um pré-adolescente. Entendeu? E o DI dele não é um DI severo, ele se entende como um adolescente. Sim. Eu vou deixar ele numa turma de 3ª série. Aí entra o psicopedagogo para preparar um documentozinho, entrar em contato com a escola. E aí eu preciso pedir uma mediadora, estar junto com a mãe, para que ela leve essa documentação para a escola, se for um colégio público ou particular, para a gente conseguir trabalhar a autoestima dessa criança. Entendeu? Porque, além de tudo, o psicopedagogo precisa trabalhar a autoestima dessa criança. Você precisa querer que essa criança tenha amor pelo que ela faz, pelo que ela estuda. Eu não posso chegar simplesmente e jogar um caderno em cima dela. Estuda, vai, aprende. Não é assim. Por isso que ninguém tem prazer por estudar. Quando a gente começar a entender que você pode sim ter prazer em aprender. Sim. E assim, além da mediadora, da psicopedagoga, qual é o papel dos pais nessa inclusão escolar? Se a família não aceita o filho dela autista, como é que eu vou falar em sociedade? Sim. Como é que eu falo em sociedade, João Pedro, se eu tenho uma família que não aceita essa criança? Se eu tenho um cuidador que o tempo inteiro dá tudo na mão dessa criança? Se ela pode pegar um sabonete para tentar tomar um banho sozinha? Não estou falando que a gente jogar um sabonete, mas assim, auxiliar
na fala. Vai, passa o sabonete agora. Justamente, vamos lá, pegar a a mão gente sabe dela, que passar o muitos sabonete pais não junto. conseguem estar o tempo inteiro em casa com aquela criança, até porque ela demanda de cuidado, e cuidado custa dinheiro. Sim. Entendeu? E o pai e a mãe precisam trabalhar. E isso também é uma questão muito séria, porque nos pais, pela questão de que eles precisam trabalhar e às vezes as pessoas apontam. Às vezes ficam Como com um todos nós cuidador, com uma precisamos avó, trabalhar. com um avô. Todos nós precisamos trabalhar, Sim. esses pais também, porque a demanda deles é muito alta. Eu estou falando isso de custo de vida. Sim, claro. É uma fralda, é uma alimentação Até adaptada. a própria porque eles têm... cuidadora também custa dinheiro, Justamente. né? É uma alimentação adaptada. Então, a gente está falando de um todo. Então, se eu tenho uma família que não aceita essa criança como autista, eu estou falando de pai, de mãe. Outra coisa, a gente está falando também aí de um grupo de pessoas, avós. Essa mãe precisa de um amparo dessas pessoas. Sim. Entendeu? Não é só o amparo da escola que ela precisa. O amparo da equipe multidisciplinar. Eu estou falando de uma família que precisa estar dentro... O meu trabalho com aquela criança, às vezes, é uma vez na semana, durante 1 hora. Quando ela sai dali, faz o quê? Tem que ter uma continuidade, né? Não Tem que ter adianta. uma continuidade esse trabalho. Então, eu pego essa mãe, eu ensino o trabalho. Olha, a gente vai desenvolver isso aqui essa semana. Quando eu tenho acesso a... Pode falar. Quando eu tenho acesso à mediadora, a gente consegue ter uma troca muito boa, né? Mas tem escolas que não dão esse acesso à psicopedagoga clínica, a ter esse tipo de acesso. Eu sempre estou disponível, eu passo meu telefone, o que elas precisarem de mim, na medida do possível, eu vou auxiliando, eu vou fazer uma documentação, mandar para aquela escola, isso dentro do meu trabalho, entendeu? Por quê? A gente está falando de psicopedagogia, a gente vai falar um pouco agora de equipe multidisciplinar. Que existe uma dúvida muito grande, e eu sei que a página de vocês trabalha muito com os pais. Sim, a gente entrega mais para pais hoje, justamente, né? Vamos dizer assim. né? Mas eu sei que tem muitos terapeutas que acompanham a página. Tem. Então, João Pedro, eu sou psicopedagoga. Os pais têm esse mito de que o psicopedagogo vai colocar o lápis na mão da criança e ela vai conseguir escrever. Sem uma psicomotricista, como é que eu vou fazer verão? Sim. Eu preciso de uma psicomotricista para trabalhar comigo. Se aquela criança está com autoestima abalada, eu preciso de uma psicóloga. Se ela não tem a fala verbal, ela não vai conseguir fazer a escrita. Então, a equipe multidisciplinar ou interdisciplinar, ela precisa abraçar essa causa junto com aquele paciente para que tenha esse avanço. E a psicopedagogia entra onde aí? No raciocínio lógico, na cognição. A gente trabalha muito o brincar. Você estava com a tia fazendo o quê? Eu estava brincando. Estava brincando, sim. Porque o brincar... com brincar a gente aprende muito. Sim. O tempo todo. E é extremamente importante para a evolução dessa criança. Até porque as crianças autistas, né, atípicas, eles têm essa dificuldade de entender o funcionamento do brincar, do brinquedo especificamente. Então, todo terapeuta ali dentro daquela clínica vai trabalhar dentro das dificuldades daquela criança. Foi o que a gente estava falando, é uma continuidade, né? Não adianta ser só a psicopedagogia, tem que ser a clínica, tem que ser em casa, tem que ser escola, tem que ser... Justamente, porque a gente está falando de autismo, a gente não está falando de psicopedagogia institucional, a gente está falando da psicopedagogia clínica. Sim. Entendeu? Então, eu não faço verão sozinha, eu preciso de uma psicomotricista, eu preciso de uma psicóloga, eu preciso de uma fonoaudióloga trabalhando comigo. Se essa criança tiver outras questões, por exemplo, sensoriais, eu vou ter que trabalhar com um terapeuta ocupacional. Então, é uma equipe. Entendeu? Sim. Mas, além de tudo, a gente precisa da família. Da família também, para poder fazer essa... Justamente. Acaba que é uma mediação da família, vamos dizer assim, né? A família tem que estar ali para poder aprender também, né? Justamente. Junto. Não adianta sozinho o terapeuta estar aqui 1 hora com a criança e ir para casa, ficar não dentro fazer mais nada dentro no celular o tempo inteiro. Um celular o tempo inteiro, sem medida. Quando chegar pra gente, a equipe não conseguiu desenvolver o trabalho. Sim, mas na verdade não é a equipe, né? É a porque tem que ter uma continuidade, tem que ter uma continuidade. E, assim, você consegue falar algum caso pra gente que marcou sua carreira? Tenho vários. Eu tenho muito apego às minhas crianças. Eu falo minhas crianças, mas não são minhas, mas faz parte da sua carreira, da sua vida. Justamente. Eu tenho crianças com TDAH, assim, de nível elevado, que depois... Também a gente está falando assim de tudo, né? É Sim. A terapia, é a medicação, é um todo. É a família trabalhando junto. Então, assim, eu tenho casos, eu não vou citar nomes, mas de crianças que tinham grandes dificuldades, hoje estão conseguindo fazer uma leitura de qualidade, uma escrita cursiva bacana e trabalho muito contextualização com essas crianças, leitura de textos. E eu venho perguntando eu falei sobre o quê? Qual é o tema? Quem era o personagem? Que eu trabalho muito socioemocional da criança também. Isso é muito importante. E também está dentro da psicopedagogia isso.
Entendi. Entendeu? Assim, que joga xadrez, eu trago para dentro da minha sala, a dama, e tem concentração para terminar a partida. Caramba, legal. Tem. E eu peguei uma criança que fazia. Era uma criança com ecolalia. Que antes não fazia e hoje faz, né? Justamente, era uma criança com muita ecolalia. Eu tenho crianças que faziam só garatujas, que eram só rabiscos. Não tinha forma o desenho, era só rabiscar o papel e dizia que desenhou alguma coisa ali. Hoje dá forma ao desenho, hoje já consegue entender as sílabas, porque é uma criança que está com 4 aninhos, já está assim... mais desenvolvida. Não, está muito desenvolvida. Assim, ele está em terapia já tem 2 anos. Você vê a criança... Já está 2 anos com você. Muito desenvolvida. Ele se desenvolveu tão bem que ele está além da turma dele. Entendeu? Legal, isso também acontece muito no autismo, né? Às vezes eles vêm, quando você vê, eles florescem, né? E é maravilhoso. E quais são os obstáculos ainda que tem na inclusão afetiva nas escolas? Efetiva? Então, a legislação no Brasil está muito avançada. Ela é boa para essas crianças, só que a gente está falando sobre instituições que estão com precariedade, entendeu? Falta da mediação, como eu falei, isso é muito importante para essas crianças. Hoje, para você ter um atendimento multidisciplinar, você tem que estar pagando um plano de saúde. Então, a gente está falando sobre crianças com dificuldades financeiras. A gente está falando da realidade brasileira, né? Sim, a realidade de todo mundo hoje. Então, né? tem gente que utiliza o SUS e não sabe nem como chegar até o SUS para estar conseguindo essas vagas nas terapias, porque existe. Tá? Existe no SUS também. Existe. Só que a gente está falando sobre ter acesso à informação. Então, a gente tem a dificuldade de acesso à informação. A gente tem aí uma legislação que não é cumprida, entendeu? A gente tem muita coisa para caminhar ainda na área de crianças com transtornos, entendeu? Porque eles precisam se sentir... A gente precisa colocar essas crianças dentro da nossa vida, entendeu? Na inclusão, na né? inclusão, a gente tem que incluir eles em tudo que a gente faz, né? Entendeu? Você vê o Ano Novo agora, os fogos não tem mais som, o visual, isso já está tratando a inclusão. Sim. Entendeu? Isso é maravilhoso. Isso então, aos né? poucos, mas a gente vai conseguir. Mas a gente tem que entender que tem que começar alguma hora. Não, com certeza. Entendeu? E assim, você daria algum conselho hoje para quem está começando nesse atendimento multidisciplinar, nesse clínico, nessas coisas? Propor atividades diferentes. Ser empático com seu paciente. Ter paixão pelo que você faz. Se preparar. Se preparem para o que vocês... Cada criança é uma. Sim. Cada paciente que você vai ter vai ser um. O que você fez com um pode ser que não sirva para o outro. Alguma metodologia que você utilizou, algum teste que você aplicou, e aí vai te gerar dúvidas. Assim, tudo na vida é assim. Então, para você que está começando, que quer fazer um trabalho diferente mesmo, eu acho que é interessante estudar. Ter paixão pelo que você faz. Quando você tem paixão pelo que você faz, tudo flui. E você tem aquela criança dentro da tua sala como um sucesso. A gente está falando de paciente de formiga, tá, João? Sim. Paciente de formiga. Tem crianças que evoluem muito rápido, tem crianças que não. Que é mais de passo a passo, paciente de Justamente. formiguinha, né? E a gente está falando assim, respeitar o seu paciente, respeitar essa família, mas essa família também precisa respeitar o terapeuta, respeitar o psiquiatra, o neurologista que está acompanhando, porque a gente não está aqui simplesmente colocando para aquela criança, para aquele paciente, a terapia. Lembrando também que não é só a criança, né? É um todo. Então, né? Assim, é um tempo. Não adianta eu pegar a criança, esse aqui não tá legal, vou tirar ele e boto em outro terapeuta. Eu não gosto dessa fono. Porque existe um vínculo a ser criado, entendeu? Sim. Essa criança tem um tempo de vínculo com aquele terapeuta. A criança já tem uma dificuldade de socialização. Então, ela vai chegar para mim, eu vou entender as dificuldades dela, né, para mim ou para qualquer outro terapeuta. A gente vai trabalhar em cima da dificuldade, mas primeiro eu preciso ter um vínculo com aquela criança. Isso é demorado. Entendeu? São pacientes de formiga? Sim. Tem criança que desenvolve muito mais rápido que a outra? Tem. Isso é normal, né? Entendeu? Mas a gente tem que entender que ninguém é igual em crianças não atípicas funciona assim também, né? Mas o que eu vejo? Que os pais ficam muito frustrados quando vê uma criança evoluir numa área e o meu filho não evoluiu em outra. Mas será que seu filho não evoluiu em outra? Entendeu? Meu filho é desfraldado, meu filho já está conseguindo tomar um banho sozinho. Às vezes aquela criança é verbal, mas não tem essas habilidades. Claro que a gente quer um todo. Mas, assim, é um casamento. Toda criança talvez demore um pouquinho mais, demore um pouquinho menos. Isso, é normal, né? Assim, a gente não pode desistir. A gente não pode desistir do nosso paciente e nem a família desistir da gente. Porque é um conjunto, você né? entendeu? É uma troca. É um tudo, casamento. Né? É um casamento.
Entendi. E assim, tem alguma literatura, algum recurso, algum curso que você recomendaria para esses profissionais, para as mães, para tudo? Curso, sim, claro. Hoje, o que mais recomendado é o ABA, né? Que a gente vai trabalhar aí o comportamento dessa criança. Então, assim, para cuidador, para pai, existe ABA para pais e cuidadores, para professores, entendeu? Que vai estar trabalhando o comportamento dessa criança. E hoje, para mim, ele é o mais efetivo, cientificamente comprovado, né? Entendi. E vai estar trabalhando justamente esse casamento com a equipe multidisciplinar. Entendi. E assim, para encerrar agora, deixa uma mensagem para pais, para cuidadores, para mediadores. Tenha paixão pelo que você faz, acredita no seu paciente, acredita que sim, que ele vai evoluir. Quando você acredita no seu paciente, você está acreditando no seu trabalho, na sua formação, entendeu? Tem um livro do Mário Sérgio Cortella que diz: qual é a tua obra? E esse livro mudou assim, muito a minha perspectiva. O que eu vou deixar? Qual é a minha obra? Sim. Como é que eu vou marcar? Como é que eu vou marcar você? Positivamente ou vou passar? Então, para as pessoas elas terem mais paixão no que faz, né? Acho que tudo na vida. Tudo na vida você tem que ter paixão para fazer. Você tem que ter paixão. Então, se você escolheu isso, você tem que ter paixão. Justamente. Então é isso. Respeite o próximo. Isso é para todos, sabe? Assim, é um respeito em geral, entendeu? E ter amor pelo que você faz. Se prepare para o que você... a luta não é fácil. Não é. Porque às vezes a gente pensa que a luta é só da família. Mas também é da gente que está aqui do lado de cá. O corpo clínico também tem muita preocupação. Tem um peso muito grande, né? Sim, a gente chega em casa, a gente sente aquele peso. Sim, entendeu? com certeza. Muitos terapeutas fazem terapia, que é o certo. É o certo. O terapeuta tem que estar em terapia também. Porque a gente sabe da demanda. Entendeu? E talvez tenha falta de sucesso. Então a gente não pode se frustrar com isso. A gente tem que seguir acreditando. Não, com Tá certeza. bom? Pessoal, então esse foi mais um episódio com a Juliana Cardoso. Muito obrigado a todos.